estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com os serafins nos céus irei morar. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que Deus nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos lendo a palavra dele e também de estarmos orando ao Senhor nesta noite. Vamos orar pedindo a direção de Deus sobre a nossa vida, pedindo que o Espírito Santo esteja a conduzir a nossa vida e a nossa história. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos conduziu, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dirigido a nossa vida e a nossa história. Muito obrigado porque a cada momento o Senhor tem suprido as nossas necessidades, a cada momento o Senhor tem tirado os nossos medos, a cada momento o Senhor tem renovado a nossa esperança, a cada dia o Senhor tem aumentado a nossa fé e nós queremos, ó Deus, louvar e agradecer porque em meio a tantas dificuldades e incertezas, o Senhor tem dirigido a nossa vida de uma forma magistral. Muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja. Muito obrigado que o Senhor tem sustentado cada um membro.
Muito obrigado que o Senhor tem sustentado pessoas que estão à nossa volta, pessoas que estão, ó Deus, acompanhando, ouvindo e aprendendo com essas palavras. Muito obrigado, meu Deus, e que assim o Senhor continue a nos abençoar, para que assim, ó Pai, possamos nos aproximar do Senhor cada vez mais e andarmos em novidade de vida. Muito obrigado, Senhor, dirija a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos conduz na caminhada, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que bom, meus irmãos, que os irmãos continuam firmes no Senhor, na rocha inabalável que é Jesus, e nós assim queremos continuar andando para a glória do Senhor Jesus. Vamos continuar orando uns pelos outros, vamos continuar na medida do possível, ajudando uns aos outros, quando percebermos aí qualquer necessidade que esteja aí à altura de estarmos ajudando e colaborando, vamos assim estar fazendo. Vamos continuar dizimando, ofertando, vamos continuar contribuindo para missões mundiais, vamos continuar orando pela obra missionária no mundo e mais que nunca, nós estamos agora em um momento que as pessoas precisam muito e pós-pandemia também, com certeza, as pessoas continuarão precisando desse apoio, desse suporte para continuar a vida. Que Deus em Cristo Jesus te fortaleça e te faça andar na presença do Senhor, cumprindo assim a tua função, a tua missão como crente em Cristo Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vai nos ajudar nessa leitura a irmã Euda. Vamos ler a palavra do Senhor em Josué 14, de 10 a 13. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefone, e lhe deu Hebrom por herança. Muito bem, irmãos. Leitura linda da palavra do Senhor. Eu, pelo menos, gosto muito dessa passagem, onde pouco se fala de Calebe, onde pouco se ouve sobre Calebe, mas é interessante esse texto que faz menção exatamente a ele, e eu gosto muito desse texto, e é sobre ele que nós vamos falar, baseado nele que vamos falar nesta noite, sobre a importância de ser fiel na missão. É interessante que todos nós temos uma missão, nós estamos em uma missão. Nós não caímos de paraquedas, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão nessa caminhada. E nós que servimos ao Senhor, que andamos na presença do Senhor, nós temos sim uma missão a prestar contas diante de Deus, diante do Senhor. E vamos nessa noite pensar um pouquinho sobre a importância de ser fiel na missão, nesta missão que Deus nos colocou. Fidelidade tem sido algo ignorado ou desprezado por muitos. No entanto, para os seguidores do Senhor Jesus é algo imprescindível. A missão que foi colocada diante de Calebe, ela era acima de tudo uma missão difícil, perigosa e na ótica humana, uma missão impossível. Quando foi colocado diante de Calebe, Josué e demais os 10 espias, aquela missão de verificar a terra, de dar uma olhada na terra de Canaã, ali de fato era uma missão árdua, uma missão perigosa e uma missão de grande risco. Mas nós vamos perceber que Calebe, ele foi fiel nesta missão.
E por ter sido fiel nesta missão, ele recebe uma promessa aos 40 anos de idade. Ele recebe uma promessa da parte de Deus através de Moisés. E ele vai ver essa promessa se cumprir em sua vida 45 anos depois. Então nós vamos perceber a importância de, mesmo estando na contramão de tudo e de todos, permanecermos fiéis na missão que Deus nos deu. Isso é algo compensador, isso é algo extraordinário, isso é algo maravilhoso e nós vamos aprender um pouco baseado nesse texto. Primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é a necessidade de ser fiel diante das adversidades. Nós precisamos, diante das adversidades, sermos fiéis, permanecermos fiéis, pois somos chamados por Deus para isto. A proposta colocada diante daqueles 12 espias era algo totalmente contrário à capacidade que eles tinham de conquistar aquela terra. Era algo totalmente desafiador. A terra em questão aqui era a terra de Canaã. Lugar de cidades bem construídas, exércitos bem preparados para a guerra, homens gigantes. Aquelas nações tinham uma facilidade muito grande de montar parcerias para ir contra os seus inimigos. Então vejamos que as adversidades eram grandes aqui diante daquele povo. Era algo que, na ótica humana, era algo impossível deles seguirem dali viagem. Mas nós não podemos esquecer de algo interessantíssimo que nós vemos nessa palavra na continuação da leitura. Havia uma promessa de Deus em dar aquela terra por herança ou como herança ao povo de Israel. E o fato que fez com que Caleb continuasse fiel e firme naquela missão, mesmo observando toda essa adversidade aí diante dele, todas essas coisas e essas dificuldades, esta promessa de Deus, que foi lembrada ali por Caleb, ela fez com que ele permanecesse fiel na palavra de Deus e na ordem do Senhor. Segunda lição que nós tiramos nesse texto é que nós precisamos, você precisa ser fiel diante das dificuldades. As dificuldades eram muitas ali, e eu quero destacar algumas aqui, que eu entendo e vejo baseado na história, e nas dificuldades que aquele povo, o povo de Israel, tiveram para conquistar aquelas terras. Primeiro, eles eram ali, o povo de Israel, eles eram ali apenas viajantes. E quando nós estamos viajando, nós somos limitados em uma série de coisas. Nós não levamos toda a nossa estrutura, nós não temos tudo o que nós precisamos a cada dia e a cada nova situação, nós não temos tudo ali. Eles eram viajantes, uma primeira dificuldade. Não tinham armas específicas para enfrentar povos e nações fortes, como aqueles que estavam ali em Canaã. Não tinham total conhecimento ou quase nenhum conhecimento, vamos dizer, até esse momento de espionar a terra, eles não tinham nenhum conhecimento daquela terra. São perigos, dificuldades grandes para um povo que precisa enfrentar um exército que não conhece, que não sabe o tamanho, que não sabe uma série de coisas. O medo, a insegurança eram dificuldades reais. Mas é interessante continuarmos pensando e refletindo, refrescando a nossa memória quanto a isso. Havia a promessa de Deus de levá-los àquela terra. E eu tenho certeza que a cada passo que Caleb dava e entrava e via as dificuldades, ele lembrava dessa promessa de Deus. Caleb era um homem que acreditava em Deus, que cria nas promessas de Deus, e por isso ele andava por fé, enxergando as dificuldades, enxergando as adversidades,
mas andando de cabeça erguida, pois estava debaixo dessa promessa de Deus para a sua vida. Terceira lição que nós queremos tirar desse texto aqui é que você precisa ser fiel diante das oposições. Isto também era uma realidade diante daquele povo. Eles tinham em mente, eles tinham a certeza de que a cada dia enfrentavam e enfrentariam oposições. Nós também nesta caminhada, assim enfrentamos, temos dificuldades, temos oposições. Tudo ali na terra de Canaã era totalmente diferente do que os israelitas conheciam. Tudo era incomparavelmente maior. Os homens, as cidades, até mesmo os frutos eram totalmente grandes, maiores do que eles tinham o costume de ver. Todo o externo era oposto ao que eles conheciam, mas a maior oposição estava no interior da grande maioria dos israelitas. Tinham um coração incapaz de crer no Deus que fez a promessa. E nós precisamos entender que é isto mesmo. As maiores oposições provavelmente não estejam lá fora, estão dentro do homem. É comum quando a gente observa algumas pessoas quando estão saindo do processo de depressão ou quando sai desse processo, às vezes as pessoas perguntam: e aí, como você chegou a esse ponto? Ela diz: não sei. Porque de fato é algo que começa dentro, tão pequeno a princípio, e vai tomando uma dimensão tão grande que a pessoa se perde e perde o controle. Então a maior oposição que estava ali diante daqueles espias não era a oposição externa, não era aquilo que eles estavam vendo, mas era um coração incapaz de acreditar na grande promessa que Deus estava fazendo em sua vida, que Deus vinha fazendo ao longo daquele conduzir e daquela caminhada deles ou no deserto, durante aquela saída, durante aquele êxodo, durante aquela intenção ou a condução do Senhor rumo à terra de Canaã. E por último, a quarta lição que eu tiro aqui nesse texto e quero aplicá-la em nossas vidas é que você precisa ser fiel diante dos perigos. Interessante, adversidades, nós temos dificuldades, oposições e perigos. Quando se compara a estrutura das nações que ocupavam a terra de Canaã, os israelitas estavam correndo sério perigo mesmo. No entanto, o maior perigo encontrado aqui era o de um coração incapaz de se derramar, de depender do poder e da graça de Deus em sua vida. Deus deseja que diante de tudo que é ameaçador, de tudo que é grande, de tudo que causa medo, o meu coração precisa ser fiel às promessas dele, às promessas de Deus. Deus deseja que estejamos descansando nele, confiando nele, nesses momentos de grandes perigos. Nós estamos vivendo um momento de um perigo terrível, sim. Então essa lição serve para nós. Nós não podemos deixar que o inimigo interior, que a incredulidade do nosso coração nos cause tanto medo e pavor, a ponto de estarmos doentes, antes de termos aproximação ou contato, a notícia desse vírus está perto de nós. Nós precisamos confiar no Senhor. Daqueles 12 espias enviados por Moisés, somente Caleb e Josué conseguiram fazer com que o seu coração permanecesse fiel nas promessas de Deus, ou na promessa de Deus. Nós precisamos, em meio a tudo isso, fazer com que o nosso coração permaneça fiel naquilo que Deus tem prometido para nós. Quando lá no Salmo fala que 10 cairão à tua direita, à tua esquerda,
e nós não seríamos abalados, e aquele que crê, que confia, não é abalado. Nós precisamos entender que é porque Ele tem o controle de nossa vida quando nós cremos. E quando nós cremos, nós andamos por fé. Perceba, aqui eu quero concluir, dizendo que naquela missão que Deus leva aquele povo, aqueles 2 homens permanecem fiéis, e aos 40 anos, como mencionei, ele recebe aquela missão, aquela promessa de Deus, e ele anda por fé mais 45 anos. E agora aos 85 anos de idade, Caleb tem a alegria de receber aquela porção que havia sido prometida, quando ele tinha 40 anos de idade. E agora aos 85 anos, o texto deixa bem claro, o texto que nós lemos, que ele continuava com o vigor físico tão especial, ele continuava tão animado e com uma força tão grande, que ele não somente tem a alegria e o vigor de receber aquela herança, mas ele também tem ainda a oportunidade de, aos 85 anos, lutar, guerrear contra aqueles enaquins, os gigantes, que ele havia enxergado no tempo que estavam ali espionando a terra, aqueles gigantes que causaram medo terrível nos outros 10, Caleb ali aos 85 anos, estava enfrentando aqueles gigantes e estava fazendo com que eles corressem, fossem embora, saíssem apavorados, com medo. Por quê? Porque Caleb permaneceu fiel naquela promessa que Deus havia feito através de Moisés. Deus tem feito promessas para você, eu sei disso, e Ele vai cumprir, Ele está cumprindo e há de cumprir todas essas promessas. Ele quer que apenas você tenha o coração voltado para Ele, o coração totalmente nele, mesmo que demore, mesmo que o medo seja terrível, mesmo que os gigantes estejam bem aí mesmo, bem perto de nós, Ele precisa que o nosso coração, que o teu coração esteja totalmente fortalecido por causa da promessa que Ele tem feito para nós. Não importa o tempo que tenha que esperar, vale a pena estarmos esperando em Deus. Que Ele te abençoe, que Ele possa dirigir a tua vida, que Ele possa te conduzir, que Ele possa te abençoar. Convido você, nós estaremos orando neste momento com a irmã Meire. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ó Pai bendito, louvado e agradecido seja teu nome, meu Pai, para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai, porque podemos contar com a tua presença em nossas vidas, Pai. Estamos passando por momentos terríveis, de grandes dificuldades no cenário político do país, o que tem nos deixado assim apreensivos, preocupados e tristes, bem como também no campo da saúde, Pai, com esse vírus, que é um inimigo invisível, Pai, e que tem assustado toda a população mundial. Mas sabemos, Pai, que o Senhor não está alheio ao que está acontecendo. O Senhor está sabendo, o Senhor está vendo, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor também, Pai, tem um controle de todas as coisas, Pai. O Senhor não perdeu o controle. Ó Deus, que nesse momento, esses dias de confinamento, Pai, a tua igreja possa refletir sobre suas vidas, porque muitos negligenciaram a vida toda, a vida inteira, Pai, a respeito do teu reino, Pai. E nos ajuda, Pai, a melhorar cada dia, Pai, porque a tua vinda está próxima, a vinda do teu Filho Jesus Cristo está próxima, Pai. Eu creio nisso, meu Deus. E não queremos chegar, Pai, diante do Senhor com mãos vazias, Pai. Que o teu Santo Espírito venha nos encher, venha nos fazer transbordar, para podermos fazer a tua obra, realizar a tua obra aqui na terra, Pai. Ó Deus amado, fica conosco sim, porque sem o Senhor nada podemos fazer, meu Pai.
Se for possível, Pai, passa de nós esse problema do vírus. Se for possível, guarda a tua igreja, guarda nossas vidas, Pai. Se for o teu querer, meu Deus, porque a tua vontade é que é boa e perfeita. Nada acontece por acaso, o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus. E a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Muitas vezes não entendemos, mas aceitamos, mesmo sem entender. Porque o Senhor é quem dirige as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a amar mais o Senhor cada dia mais, Pai. Ajuda-nos a amar a tua vinda, a vinda do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Que isso não saia de nossas mentes, Pai. Porque creio, Pai, que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Incomoda as pessoas, incomoda minha família, meus familiares, meus amigos. Incomoda, Pai, para que eles possam, Pai, observar o que está acontecendo, Pai. Que seja um alerta para cada um deles, para que eles possam te buscar, Pai, de inteireza de coração. Oh, Deus amado. Obrigada por teu amor, por tua misericórdia, Pai, por tua longanimidade, Pai. Obrigada, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que bom que Deus tem nos conduzido, nos abençoado. Eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer os irmãos que de casa têm participado com as leituras, orando ao Senhor também, que Deus possa nos abençoar. Vamos em frente, confiados no Senhor. Não sabemos o que nos acontecerá amanhã, mas hoje precisamos estar com o nosso coração totalmente firme no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.